Tem muitas mulheres. Você não é feliz? Gabriel. E a tua reação prova isso. A Você minha não é reação, feliz. você vai me botar no metaforando? Você não é feliz. Será que ela não tá feliz mesmo? Isso não é uma pessoa feliz, não. A senhora está no metaforando agora. Será que essa reação é de alguém que não tá feliz? O que você acha? Me fala aí. Realmente, nessa o Breyer acertou. Essa não é uma expressão de felicidade dessa senhora aqui, não. Mas também não é uma expressão de tristeza, como o Breyer dá a entender. A expressão dela nesse momento é raiva pura. E eu quero saber o que citaram o metaforando num debate chamado Um Machista contra 30 Feministas. Esse debate promete. Vamos entender os principais argumentos que aconteceram aqui nesse debate entre um machista e 30 feministas e vamos ver o que é possível tirar de retórica, comportamento e autocontrole em discussões. Tudo isso depois da vinheta. Fala pessoal, beleza? Meu nome é Vitor Santos, eu sou especialista em comportamento e comunicação não verbal e você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. E hoje nós vamos analisar o debate de 30 feministas contra um machista, ou um machista versus 30 feministas, enfim, esse debate polêmico que está dando o que falar. Vamos entender como que funciona o autocontrole do nervosismo durante uma discussão, como que você pode utilizar um ou outro estratagema, quais são os comportamentos adotados e também fazer uma análise da retórica das pessoas aqui nesse debate. Sem mais delongas, vem comigo então para análise. Mulher nasceu para servir os homens. Que isso? Começa assim? E eu não queria ficar só dentro de casa cuidando dos meus filhos. Hoje Mas ele te obrigava a ficar dentro de casa? Ele não me obrigava. Tu casou com um cara sem testosterona. Rapaz, esse debate vai ser curioso. Vamos pro primeiro tema, vai. Gabriel Breyer, então, empresário digital e está sendo definido aqui no vídeo como machista. E o primeiro tema é... A primeira pauta é: mulher nasceu para servir os homens. Difícil sustentar isso, viu, cara? Como eu já falei para vocês, quando você faz uma afirmação generalista, né, que tem cunho universal, todo, nenhum, nunca, é muito difícil sustentar porque basta um argumento contrário que a generalização cai por terra. Mas vamos ver como é que ele sustenta isso. Mulher nasceu para servir os homens. Em geral, entende-se mulher no geral. E tem que entender o que ele quer dizer por servir também. Prazer. Peraí, tem que começar o tempo. Vamos falar sem interromper um outro? Perfeito, pra mim, isso pra mim tranquilo. Tranquilo. Eu não tenho problema algum. Oi, tudo bem? Tudo bem, pra... Agora que interessante, né? O Gabriel, ele foca olho no olho primeiro, antes de começar o tempo. Vamos falar sem nenhum interromper o outro? Então ele já passa um direcionamento para ela. Antes de começar, você vê que ela até congela, né? A palma da mão fica congelada uma na outra ali, e então ela continua. Depois que ele dá o direcionamento, ela concorda e aí os dois continuam. Então o Gabriel já coloca uma postura de dominância no começo. Tem um outro? Perfeito, pra mim, isso pra mim tranquilo. Tranquilo. Eu não tenho problema algum. Oi, tudo bem? Tudo bem, eu prazer. Sou Gabriel Breyer, Eu sou Elizabeth. casado, pai de menino, e você? Eu sou Elizabeth Chaib Maia, casada, pai do menino de 21 anos. Acho que é isso. Só isso? Profissão? Advogada, sou empresária, tenho 52 anos. A primeira pauta é... Percebe que foi ele que perguntou, né? Meu nome é fulano de tal, pai, casado, e você, quem é? Só isso? Casada, idade, profissão. Então o Breyer está se colocando nessa posição de dominância, já desde o início. Mulher nasceu para servir os homens, e eu pretendo começar aqui. A minha esposa é minha companheira de vida eterna. Eu sou casado, tenho pai de menino, e eu sirvo a minha esposa no meu dia a dia. Tem o pai de menino? Minha esposa é minha companheira de vida eterna. Eu sou casado, tenho pai de menino. Não entendi isso não, mas tudo bem. Ele quis dizer que é pai de menino. Ok, boa. E eu sirvo a minha esposa no meu dia a dia e ela me serve. A minha esposa, ela me serve sendo uma boa mulher, educada, companheira e sendo uma mulher responsável. A postura da turma em volta. Ela eu conheci na faculdade de odontologia na UFSC, que é uma faculdade muito renomada. Ela estava se formando lá, estava no 4º semestre de faculdade. E depois ela ter me conhecido, ela, depois de uma conversa, saiu da faculdade. A postura da moça, né? Ela tá apoiando o queixo na mão. A gente já falou em outros vídeos sobre a postura de catapulta, né? Quando eu retenho os membros para próximo do corpo, né? Então, pode ser segurando algum objeto, pode ser com a mão apoiada. É como se eu estivesse me segurando para lançar algo na pessoa, né? Estivesse segurando como se fosse uma catapulta mesmo para soltar algo na pessoa. É a postura que essa mulher tá fazendo agora. Porque ela entendeu que esse é um ambiente
que quando a mulher tem um homem decente perto dela, ela não precisa estar, porque a mulher ela não nasceu para ficar indo para faculdade, para mercado de trabalho, porque isso vai fazer com que ela destrua completamente a feminilidade, porque o mercado de trabalho é um ambiente masculino, é um ambiente agressivo, é um ambiente hostil, onde todo mundo está em busca de conquistar alimento. Tá, qual que é o grande problema na minha opinião? Eu vou, obviamente, tentar não fazer juízo de valores, né? Mas o grande ponto aqui, qual que é? O Breyer, ele faz uma afirmação de início generalista. Mulher nasceu para servir o homem, dando a entender que toda mulher. Então ele faz uma afirmação universal. Todas as mulheres nasceram para servir os homens. E a explicação dele, a sustentação argumentativa dele, é o que a gente chamaria de evidência anedótica. Qual que é a grande questão? Ele está trazendo um relato pessoal da vida dele para sustentar uma verdade universal. Eu não vou nem entrar no mérito se está certo a frase, né? Se mulher nasceu para servir o homem ou não vou nem entrar nesse mérito, eu só vou pontuar que retoricamente é um argumento fraco. Seria o mesmo que eu falar, olha, linguagem corporal é a disciplina mais importante do mundo. Por quê? Porque quando eu comecei a estudar linguagem corporal, minha vida mudou, eu conheci minha esposa, comecei a ter dinheiro, etc, etc. Eu não posso tirar a minha vida de exemplo para fazer uma verdade universal. Então, em termos de retórica, começa com um argumento não muito forte da parte do Gabriel. Vamos seguir aqui. É um ambiente hostil, onde todo mundo está em busca de conquistar alimento. E o alimento atualmente é o dinheiro. E quando a mulher ela começa a se preocupar com questões financeiras da casa, ela acaba ficando estressada, acaba ficando nervosa, acaba ficando irritada. E é isso que a gente vê na maior parte da população brasileira. Você vê que os gestos do Breyer também são gestos de cima para baixo, né? A mulher não sei o que, não sei o que lá. Os gestos de cima para baixo são gestos associados à dominância, né? O gesto que vem por cima e o que vem por baixo geralmente é o gesto do pedinte. Então ele já se coloca numa postura de confiança, de autoridade, por aí. Ficando nervosa, acaba ficando irritada. E é isso que a gente vê na maior parte da população brasileira. Infelizmente, muitas mulheres têm que Aqui a moça faz o eye shield, que a gente fala, né? É quando a pessoa fica piscando o olho com muita frequência por piscadas longas, né? É como se ela não quisesse ver aquilo que está na frente dela. É uma variação de uma expressão de desaprovação. Muitas mulheres têm que trabalhar, mas não é por opção, e sim por necessidade. Porque o grande desejo da mulher, de fato, não é trabalhar. Novamente, ele traz uma verdade universal. O grande desejo da mulher, entenda-se mulher todas, né? Porque ele não faz nenhuma concessão nesse argumento. O desejo da maioria das mulheres já seria uma afirmação diferente. Mas quando ele fala o desejo da mulher, ele está dizendo por todas, não é trabalhar. E aí, novamente, é muito difícil sustentar uma verdade universal, porque basta uma evidência contrária que a generalização universal cai por terra. Mas enfim. É por opção, e sim por necessidade. Porque o grande desejo da mulher, de fato, não é trabalhar, e sim ser uma mulher feminina que consegue criar seus filhos e ter uma vida tranquila ao lado do seu marido. Gesto de cima para baixo, gesto de dominação. O Breyer se coloca bem dominante já nesse início. Esse é o plano real de Deus. Agora, a grande questão... Risada não é argumento. Eu concordo com ele. Risada não é argumento. Muito ruim essa reação das pessoas que estão em volta ali, das mulheres. Risada não é argumento. Se vocês são ateus, aí é o problema de vocês. Esse é o plano real de Deus. O homem unir-se à sua mulher e ambos se servirem. A mulher honra o homem com respeito, com admiração e educação. Aqui a moça tá com um dos lábios com mais contração do que o outro, né? Um dos cantos dos lábios mais contraídos. Desprezo. Desprezão puro ali, né? Se você tivesse no lugar dessas mulheres debatendo com o Gabriel Breyer, como que você ia manter a sua calma? Uma pessoa falando coisas que estão pegando no seu emocional, pegando no seu calcanhar de Aquiles, o que você ia fazer? Você ia xingar? Comenta aí. Você ia ficar quieto, ficar quieta? Você ia fazer perguntas de volta? Seja honesto na forma que você vai responder, seja honesta. Se você tá cansado de perder a calma, de falar e sentir que sua fala não tem peso, mas não sabe como se comunicar, como controlar o seu nervosismo, como lidar com as suas emoções, eu vou te treinar durante 3 dias presencialmente, eu e você, um evento presencial, ao vivo, que vai acontecer em Monte Verde, sul de Minas, chamado Conviction Experience. O nosso evento de treinamento para você desenvolver, além da sua comunicação, a sua retórica, o seu autocontrole da sua postura e das suas emoções, também realizar um networking com pessoas estratégicas, que vão alavancar a sua carreira e com certeza melhorar a sua performance, a sua comunicação. Se você sempre quis transformar a sua fala, falar melhor, ter coragem de falar na frente das pessoas sem ficar nervoso, sem ficar nervosa, se inscreva no Conviction Experience agora. Como é um evento presencial, só tem 40 vagas sobrando. Na verdade, dessas 40, 20 já foram preenchidas pelo que eu acabei de conferir. Então,
clica no link na descrição e garanta já a sua inscrição para participar do Conviction Experience, tá certo? Seguindo pro vídeo aqui. E o homem dá a vida pela mulher, da mesma forma como Cristo deu a vida pela igreja. Eu tô disposto a morrer pela minha esposa se for necessário, tô disposto a morrer pelo meu filho, eu faço de tudo para eles terem a melhor qualidade de vida absurda. A única coisa que eu falei pra minha mulher é, tu não precisa nunca mais trabalhar, a menos que você queira trabalhar por hobby e não por necessidade. Porque o que a gente mais vê nos relacionamentos são mulheres trabalhando com o intuito de ajudar na conta de gás, na conta de luz, na conta de água e ficam estressadas e acabam tendo briga com seus maridos. E o que acontece? O término, o divórcio, que não é pra acontecer no plano real. E isso faz também... Esse pedaço do argumento dele foi muito melhor, porque de fato ele trouxe uma situação que é comum e ele falou na maioria, não falou em todo relacionamento. Mas sim, na maioria é muito comum, até por conta desse nosso governo maravilhoso, né? Que a economia está maravilhosa. É muito comum, para complementar a renda, a esposa também ter que trabalhar e isso gerar um atrito, porque dois adultos trabalhando, estressados para cuidar de crianças, os dois estão sem energia no fim do dia, gera atrito. Então esse argumento dele é bom, é melhor do que o outro pelo menos, só que não foi o argumento base, né? Ele só trouxe para complementar o ponto de vista dele. Também com que as pessoas acabam criando um trauma referente a relacionamento. Por exemplo, a minha mulher tem a opção de trabalhar? Tem, mas ela optou por não trabalhar. Agora, se ela querer abrir uma loja de roupa que dê prejuízo, tranquilo. Ela estando ali feliz, contente, eu vou estar feliz. Porque eu sou marido dela, eu vim para servir ela e ela me servir. Pessoal, vocês percebem que o Breyer, ele já... parte de uma pressuposição validada, pelo menos por ele, né? Na cabeça dele. É um pressuposto validado por outro pressuposto, validado por outro. E agora a gente já está falando sobre problemas de relacionamento, né? Então, assim, primeira coisa, né? Eu já falei mais de uma vez que isso aqui não é debate, né? Isso aqui é conversa. Deveria ter um tempo estruturado e com pausa. Pra mulher, enfim, pra pessoa não desembestar. Porque o Breyer simplesmente tá tomando como verdade tudo que ele tá falando e não tá dando espaço para outra pessoa debater, né? Então é como se eu fosse para um debate e a minha proposição inicial fosse: estudar linguagem corporal é a melhor disciplina do mundo, você não precisa estudar mais nada. Aí eu vou e começo: olha, linguagem corporal é a melhor disciplina do mundo porque na minha vida eu estudei, eu me dei bem e por conta disso eu comecei a trabalhar e por conta disso eu constituí uma família e aí depois de constituir uma família eu consegui colocar meus filhos em boas escolas e tem muitas pessoas que não têm filho porque na verdade não sabem ter um bom comportamento e não estudaram linguagem corporal. Então um relacionamento bom, a pessoa precisa ter uma boa base. Eu já fui falar de relacionamento, eu já pulei muitas etapas. Não, a gente precisa voltar para a etapa inicial primeiro, que está em disputa. E aquela etapa tem que ser superada antes da gente ir colocando novas camadas. Eu quero ver o que a mulher vai responder. O homem é um de fato, sim, dando a vida por ela. Eu separei aqui alguns versículos, Efésios 5:23. O marido... Posso? Claro, por favor. É só pra gente, porque como nós temos um tempo... Então eu não gasto tempo. Não, um tempo um pouco Sim. curto, acho que a gente... respeito a sua Você vê que religião. a mulher, ela tá vindo com o gesto por baixo aqui, ó. Só que como a gente tem um tempo curto, só pra gente não, né? Então ela tá com gestos mais de submissão, né? Gestos ali, não de dominação, como o Breyer tá desempenhando. Respeito o que você acredita, eu acho que ok. Mas a gente tem partido do seguinte princípio. Em primeiro lugar, mulheres são iguais aos homens em direitos. Em dignidade. Em direitos. Se você Em funções são concorda com... Ó, ela fez um argumento específico, que é o que eu falo que são bons argumentos, quando você especifica do que você tá falando. Mulheres são iguais aos homens em direitos, né? Olha que argumento bom. Do ponto de vista biológico, seria negar a natureza, falar que mulher é igual ao homem de maneira biológica. Não é. Não é. Naturalmente não é. Mas o argumento dessa mulher é muito bem estruturado, porque ela fala: as mulheres são iguais aos homens em direitos, e de fato são. Pelo menos até onde eu sei, hoje em dia, após a Constituição dos Direitos Humanos, tanto homem quanto mulher são iguais em direitos. Até onde eu sei, pelo menos. Então, quando você especifica o seu argumento, você coloca o detalhe dele, você deixa um argumento muito mais sustentável e difícil de ser destruído, difícil de ser, enfim, obliterado pelo outro lado. Acho que o Breyer interrompe ela e foi ele que falou no começo que não era para interromper, né? Aí é difícil, Gabriel. Mulheres são iguais aos homens em direitos. Em dignidade. Em direitos. Se você Em concorda, funções são diferentes. você concorda com isso? Nós Sim, somos todo iguais. mundo tem o mesmo direito. Não, somos iguais. Sim. Eu falei, você falou, eu não te interrompi, Sim. concorda? Não, mas você está perguntando para mim concordar, Né? e eu estou Então, concordando. Mulheres são as pessoas são iguais em direitos. É Sim. uma questão constitucional. A Bíblia também fala Sim. isso, né? Mulheres Sim. e homens são iguais. A Bíblia mostra como o homem tem que morrer pela mulher. O cristianismo, de fato, do ponto de vista filosófico, é a primeira
matriz filosófica que vai colocar todos como iguais, né? Você pega antes, por exemplo, antes da filosofia cristã, você tem outros princípios filosóficos que vão flertar sobre a igualdade, mas, por exemplo, gregos já só reconhecem quem é cidadão grego, romano também, só reconhece quem é romano. Então, se você era judeu, por exemplo, se você era escravo, você já não tinha direitos iguais, a não ser que você fosse romano, né? E mesmo entre os romanos, a plebe também não tinha direitos iguais. Então, a primeira que vai falar de fato sobre a igualdade num todo, de maneira filosófica estruturada como sistema, é a filosofia cristã, judaico-cristã, né? Enfim. Você está interrompendo. Então vamos partir dessa. Eu vou falar e depois você responde mentalmente, tá? Então, homens e mulheres são iguais, as pessoas são iguais. Essa reação de dar risada eu já falei várias vezes também, pessoal. Isso aí não ajuda, joga contra, não é uma reação saudável. Eu sei que as pessoas têm direito a ter reações que elas quiserem, obviamente, mas do ponto de vista de um debate, não é uma boa reação. Você ficar tirando onda com o seu oponente e tal. Iguais em direitos. Eu acho que isso é o básico, né? Então, quando você fala o servir em que sentido? Limpar, cuidar, servir em que sentido? A gente precisa entender que papel é esse de... Muito legal e muito pertinente, porque ela está perguntando exatamente quais são as bases, né, dos termos que ele está elencando na premissa dele, para que ela possa bater nesses termos. Então, ela poderia ter vindo com as 4 patas, assim, né? Pá, ela foi lá e não... Tá, servir em que sentido? Interessante. Servir. Eu acho que todo mundo tem a responsabilidade, a corresponsabilidade numa relação do cuidado. Muito madura a forma que ela tá lidando. Um com o outro. Esse é o servir. Mas isso não significa que alguém tem que ser superveniente da outra pessoa ou aguardar que a outra te dê alguma coisa. A mulher ela pode. O que a gente luta como feminista é que a mulher tem o direito a estudar. Ela já tem isso. Tu não pode fazer faculdade? Posso? Você falou que não interromper, mas... Antes de tudo, não. eu só quero te fazer. Por que você é feminista? Sabe por que eu sou feminista? Porque eu acredito numa coisa basilar. Aí é ruim, pessoal. Pessoal, vamos lá. Existem os 3 pilares do debate, né? Que é o ethos, patos e logos. Então, são 3 pilares estabelecidos desde a antiguidade grega. Basicamente, quando você traz um argumento, você vai sustentar ele por meio de evidências e por meio da sua postura. Então, se eu vou lá e falo, todo cristão é calmo, todo cristão é amoroso, sei lá. Tanto faz o argumento, mas eu vou lá e falo isso. Por exemplo, todo cristão é calmo. E aí a pessoa fala um negócio, eu grito e falo, blá, 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 e viro a mesa. Eu acabei de demonstrar uma autocontradição performática do meu argumento, né? A minha postura agiu contra. Então, quando a minha postura age contra, eu estou dizendo que o meu ethos, né? O ethos é a postura, né? A ética do debatedor. O meu ethos me prejudicou. Então aqui o Breyer não joga bem quando ele faz isso, cara. Ele faz um acordo no início, ele verbaliza, vamos sem interromper. E aí ele começa a interromper. Aí a atitude dele joga contra o que ele verbalizou. Que as pessoas... Retoricamente é ruim. Tem o mesmo direito. Mas nós temos o mesmo direito. Então por isso que eu sou feminista. Então, por quê? É a pergunta que eu te fiz. Porque eu acredito que a mulher tem o direito de escolher o que ela quer fazer. Mas ela já tem esse direito. Não, ela não tem esse direito. Ela pode escolher. Ela não tem esse direito de escolha. A lei não permite que a gente tenha esse direito. Mas qual lei? A lei, a convivência nos impede de fazer Mas qual lei? Vamos combinar. Quantas mulheres... O Breyer está utilizando, na minha visão, estratagema número 20, se eu não me engano, que é intimide os tímidos. Quando você percebe que está diante de uma pessoa que é tímida, que é mais educada, que é mais respeitada, você fica interrompendo ela, fazendo pergunta, gritando, gesticulando, para que o tímido se perca, fique nervoso e não consiga dar conta do debate. Não sei se está fazendo isso de caso pensado, ou se só é o jeito dele ser mais enérgico. Mas o efeito final é o mesmo, né? Uma pessoa tímida vai ficando mais acuada diante de uma pessoa mais enérgica. Vamos seguir aqui para a próxima debatedora. Boa tarde, tudo bom? Oi, tudo bem? Como é que tá? Qual é o seu nome? Lorena. Lorena? Sim. O que você faz, idade? Eu sou artista têxtil, tenho 32 anos, 2 filhos e sou divorciada. Tá vendo? Ó, mesma coisa. Ele se coloca na posição de dominância. O que você faz, sua idade, isso aqui, não sei o que lá. Ele que tá ditando a regra de que hora que quem vai responder. Então o Breyer tem uma postura bem dominante, né? Ele já deixa isso bem latente de início. Marca de roupa, tudo? Não, eu faço arte. Design? O design da peça? Não o design, eu faço a obra de arte. Manualmente? Sim. Caraca, Pois legal. Mulheres trabalham, olha que beleza. Todo mundo trabalha. Bem-vindo ao mundo real. Você tá... Não. Agora Quem é sim. que não trabalha? O único que não trabalha é vagabundo. Pois é, agora vamos estabelecer. Você no começo pediu que deixassem os outros falar, você falou, Vamos manter a mesma pauta, tá? Eu vou favor. começar e eu vou te dar a solução. Ela falou, pegando o gancho, sobre não existem deputadas mulheres. E quem é que tem o poder de escolher de voto? A mulher... Mulheres. E quem é que tem o poder de escolher de voto? Olha só, pessoal.
queixo baixo, olhando de baixo para cima, com os olhos arregalados e a pálpebra inferior tensionada. Isso é o que a gente chama de postura de predador. Né? Na linguagem corporal, é como se fosse um predador na savana. Então a savana está aqui à frente, né? Imagina um leão na savana, enfim. Ele está por baixo, assim, atrás da savana, olhando para sua presa. Então eu não sei novamente se o Breyer faz isso de caso pensado, ou se é o jeito dele, mas essa é uma postura para um debate ruim. Você pode acabar inibindo, deixando o seu oponente, a sua oponente no caso, acuada, e uma pessoa acuada não vai liberar boas ideias no debate. Então, do ponto de vista retórico, também não é uma postura muito válida, não é uma postura muito útil, na verdade, né? A mulher... O tópico não é esse, o tópico é mulheres falar, foram então. feitas para servir, não é? Tá. Uma coisa assim. Sim. Pois é. Da onde que você tira essa afirmação que a gente foi feita para servir o homem? Porque... Boa, sempre pergunte quais são as bases do seu oponente, porque você pode atacar a base e por meio de atacar a base você desmantela o argumento. Isso não é biológico, né? A gente sabe que isso é uma instituição do patriarcado que foi criada aí, sei lá, 200 anos mais ou menos, que a mulher foi confinada dentro de casa. Não, e aí viajou, né? Com certeza tem mais de 200 anos. Se você for olhar, não vou nem levar em conta falar sobre patriarcado, né? Não é a minha área, mas enfim. Vamos falar sobre diferenças práticas, pragmáticas, aquilo que pode ser observado entre homens e mulheres. Império Romano, até antes de Roma, Grécia, período helenístico ali, Grécia Antiga, até antes do fim da Grécia, enfim. As mulheres, elas sempre tiveram posições inferiores aos homens na sociedade. A gente tá falando de mais de 2000 anos, então não é coisa de 200 anos atrás, não. Aí a gente não... Tá certo, tá errado? Não sei, só tô corrigindo um ponto que ela trouxe aqui. Historicamente equivocada. Pôde estudar, não pôde trabalhar, ficou dependente dos homens financeiramente. Mas eu acredito que com todas essas mulheres aqui, a gente não quer ficar dentro de casa E vocês servindo estão o dentro homem. de casa? Não, eu não. Então, pô, tu tá aqui no podcast. O Breyer usa o estratagema número 5, né? Use a premissa do seu oponente contra ele. Você vê que a moça é tão pega de surpresa que ela faz uma reação de fato de surpresa, né? Não sei o que vou falar, fui pega de surpresa. Tá, deixa eu ver, agora como que eu vou responder isso? Tá, já sei. O estratagema número 5, use as premissas do seu oponente contra ele. Então ele pega a frase dela. A gente sabe que a gente ficava presa de casa, né? Confinado e tal. E o Breyer fala, você tá presa dentro da sua casa agora? Então ele usa as próprias palavras dela. Claro que em outro sentido, ela está dizendo historicamente, ao longo dos anos, as mulheres sempre ficaram presas dentro de casa. Entendo que é isso que ela quis dizer. E o Breyer fez até uma espécie de homonímia, né? Pegou a palavra dela ali e jogou de volta na cara dela só esse trechinho. Você tá dentro da sua casa agora? Não, então pronto, você tá errado. O efeito que tem é esse, né? Parece até um apelo à hipocrisia, né? Uma contradição pega no flagra. A sensação do argumento é essa. Sim. Então tu não tá dentro de casa servindo homem? Não tô. Você não serviu nem seu marido, tu tá divorciada? Eu sou divorciada então, com muito orgulho. Cara, eu não sei se o Breyer tá fazendo isso de sacanagem, porque ele tá pegando os pontos de inflexão ali, tirando as mulheres do sério, cara. Eu não sei se ele tá fazendo de sacanagem, se ele foi pelo corte, se ele foi pelo meme, ou se só é o jeito dele, porque ele tá pegando o ponto. Você viu? A menina ia começar uma outra discussão, aí ele falou, você não serviu nem seu marido, ela congela e volta. O quê? Não serve mesmo. Ele tirou ela da linha de raciocínio dela. Ele conseguiu provocar o emocional dela ali. Não sei se ele fez isso de caso pensado, tá? Mas a sensação que eu tenho vendo ele debater é essa. Não tô. Você não serviu nem seu marido, tu tá divorciada? Eu sou divorciada então, com muito orgulho. Muito, graças a então... Deus. Sim, porque sou uma mulher e tenho direito de escolher. Não sou obrigada a Sim, ficar... Sim, mas por que divorciou? Divorciei porque eu quis. Sim, mas tem que ter um motivo. Hã? Tem que ter um motivo. O motivo é que eu não queria estar mais com meu marido. Tá, mas aí... Tá vendo a postura de avanço dela e a sobrancelha tensionada, raiva. E ela saiu do argumento. Ela entrou com um argumento bom, né? Com uma pergunta boa. Quais são as bases que você traz pra fazer a sua afirmação? E o Breyer faz um comentário, tira ela do sério, ela sai desse argumento e começa a falar sobre ela. E aí ela perde a chance de fazer uma boa crítica ali. Como eu falo, pessoal, o emocional conta muito. Você tem que, durante uma discussão, adotar a estrutura de pedra cinza. Já falei sobre isso várias vezes, que é você pensar que isso é uma pedra cinza. A pedra cinza não tem lado, né? Ela é redonda, não tem nada demais ali. É uma pedra cinza, não tem nada para contar de história. Então você tem que adotar essa postura quando for debater. Tá, vocês se apaixonaram e decidiram casar? Ou tiveram filhos e aí casaram pra manter o relacionamento? A minha vida pessoal aqui não importa. Não, mas não é. Aí a galera ajudou, a galera puxou, falando, não, sai da sua vida pessoal e foca no debate. A galera em volta ajudou, mas o Breyer se ligou que ele conseguiu alguma coisa. Pessoal, é tema social, porque a tua experiência de vida condiz com de muitas mulheres também. Eu me apaixonei, casei, fui muito feliz, passou um tempo, e eu não sou obrigada a ficar num casamento que eu não quero mais. Ele batia em você? Não, ele não batia em mim. Ele traía você? Não.
Nem por isso eu sou obrigada a estar com um homem que eu não quero. Demais. Não era perfeito demais. Amor, eu tenho... Tá vendo como ele tá entrando na vida pessoal dela? Ele tá entrando na cabeça dela e fazendo ela se justificar e esquecer da linha do debate? E quem se justifica numa discussão sempre vai parecer que tá perdendo. Eu não sei se o Breyer tá fazendo isso de caso pensado, mas essa estratégia para fazer a outra pessoa perder o foco é muito funcional, retoricamente. Eu faria? Não tenho paciência para fazer isso não, cara. Mas, enfim. Liberdade. Você começou a olhar pro mundo ao invés de olhar pro casamento? Sim, eu fui olhar pra minha carreira, eu fui olhar pro meu trabalho. Você virou carreirista? Não sou carreirista, virei artista, muito bem sucedida. Mas o que te impedia de fazer isso no casamento? Como hobby? Não é como hobby. O teu marido, ele não tinha capacidade de sustentar a casa? Eu tenho 2 filhos, eu cuido dos meus filhos com ele. Parabéns. E eu não queria ficar só dentro de casa cuidando dos meus filhos. Hoje mas ele te obrigava a ficar dentro de casa? Ele não me obrigava, mas eu tinha... No meu caso... Percebe, pessoal, como ele conseguiu tirar ela do sério, fazendo parecer que ela que tá errada pelo tanto que ela tá se justificando. Enfim, como eu já falei, é uma estratégia que funciona muito. E a outra pessoa, se ela sai do sério e leva pra emocional, ela não consegue argumentar. Se ela não argumenta, ela não vai vencer de você. Não casei com o Kaká, eu casei com um homem deficiente, doente. Aí que tá, tu casou com um cara sem testosterona. Tu casou com um cara Tu não casou com um cara que pega sol, tu não casou com um cara que faz atividade física, tu não casou com um cara que tem coragem, tu não casou com um cara que lê a Bíblia, Ai, cara. Vamos lá, eu sou cristão, eu leio a Bíblia, eu faço atividade física, eu sou bicampeão brasileiro de esgrima medieval. Mas, cara, tá difícil, cara. Eu acho que eu nunca vi nada do Gabriel, eu sempre que ouvi falar dele, nunca vi ele com maus olhos, tá? Dando aqui os meus 2 centavos. Mas, cara, tá difícil esse debate, cara. Tá atropelando muito as oponentes, enfim. Difícil, cara. Próxima pauta. A segunda pauta é: mulher que transa com muitas pessoas vai morrer sozinha. Caraca, velho. Oi, Gabriel. Oi! Tudo bom? Eu sou a Babu. Oi, tudo bem? Babu é teu nome de nascença? Não, é meu nome artístico, sim. Quantos anos você tem? O que você... E percebe que ela fez diferente, né? Ela chegou falando com ele primeiro, né? Oi, Gabriel. Tudo bem? Ela chegou brincando com ele primeiro. Então aqui eu acho que vai rolar uma disputa de dominância, tá, cara? Aqui eu acho que ela vai bater de frente mais que as outras com ele. Tenho 36, eu sou humorista. Ah, que legal. Sim. Top. Show de bola. Vamos contar umas piadas aqui. Vamos também, já. Vamos lá. Eu queria entender melhor como é que uma pessoa que tem a capacidade de atrair tantos homens, no final das contas vai ficar sozinha. Ela pegou a premissa do Breyer, né? Uma mulher que transa com muitas pessoas vai ficar sozinha. Boa pergunta. E teve que ela se posicionou pra cima dele aqui. Vai ficar sozinha. Você vê que agora ele que se retraiu, né? Boa pergunta. Lana Rhoades. As contas vai ficar sozinho. Nossa, ele até gaguejou pra falar, pra começar a responder. Boa pergunta. Lana Rhoades. Na verdade, acho que ele só foi esperar as palmas, não gaguejou, não. Lana Rhoades, atriz pornô. Ela teve um filho e acabou de processar toda a indústria, querendo que remova todos os vídeos das relações sexuais que ela teve. De novo, né, cara? Não é uma boa estratégia retórica você pegar um caso, uma história de uma pessoa, seja qual for, para provar o seu ponto. Essa história ela pode entrar como argumento de suporte convergente. Então ele complementa o que você está falando. Mas quando seu único argumento é uma história de uma pessoa para sustentar uma verdade que você está fazendo para todos, difícil. Basta alguém trazer uma história contrária que o seu argumento cai por terra, né? Mia Khalifa também quis construir família e pediu a remoção de todos os vídeos que aconteceu na sua jornada aqui na Terra. Isso só mostra que a pessoa, ela se disponibiliza a viver uma vida de profanação, de imoralidade, de luxúria, de orgia, até o momento da sua juventude. E aí chega um momento da sua vida onde ela se encontra em declínio total, emocional e moral, e entra numa depressão profunda e vive sozinha, ou ela entra em depressão por não conseguir ninguém pra se relacionar. Tá, você tá falando... Calma, um pouquinho só. Deixa eu falar um pouquinho. Você tá falando de atriz... Ela faz o gesto aqui de alta cúpula, que a gente fala, né? Ela corta o Gabriel. Você tá falando... Deixa eu falar só um pouquinho. O gesto de alta cúpula é um gesto de superioridade. Tá, você tá falando... Calma, um pouquinho só. Deixa eu falar um pouquinho. Você tá falando de atrizes de conteúdo adulto. São mulheres. São mulheres, com certeza, mulheres. Mas quando você fala mulheres que transam com muitas pessoas vão terminar sozinhas, você não tá falando só de pessoas que produzem conteúdo adulto. Sim,
Porque seria muito fácil fazer o contrário também. Pega homens que fazem conteúdo adulto e que também terminam ferrado, aí você vai fazer o mesmo argumento. Homens que transam muito vão terminar sozinho. É o que eu falei, é difícil sustentar um argumento generalista, e eu não tô dizendo que é impossível não, tá? Tem argumentos generalistas que eu concordo, principalmente em pautas sobre materialidade, sobre imaterialidade, sobre fé, mas é muito difícil sustentar um argumento universal, um argumento generalista, quando seu único ponto é uma história ou duas histórias de duas pessoas, né? Mulheres da sociedade. Não, grande maioria faz exatamente Mas você a mesma está coisa. falando de pessoas que trabalham Eu já fui um homem com solteiro. sexo. Você está falando de pessoas que trabalham com sexo. E a gente sabe que a sociedade tem um moralismo em relação a pessoas que trabalham com sexo. Eu falo de sexo e eu já sofro o moralismo da sociedade em relação a isso. Aí ela entrou em outro ponto também. Os dois estão indo cada um para um ponto aí. Esse debate vai longe. Eu acho, quando a gente está falando das escolhas pessoais de cada pessoa, você não tem capacidade de determinar como que elas se relacionam. Você não pode determinar que uma pessoa, só porque ela transou com vários parceiros, homens, mulheres, pessoas não binárias, ela não vai ter a capacidade de desenvolver um relacionamento. Por quê? Relacionamento não é sobre a escolha do homem. É sobre como essas duas pessoas vão chegar a um acordo e se relacionar. Senão... O que ela fala é, o seu argumento é fraco, tá? O que ela mostra, pelo menos, é que o seu argumento não é embasado. Então não há argumento para afirmar o que você está falando. Só que o que ela traz também não tem, né? Então ela também traz um sentido contrário e também é baseado na percepção que ela tem sobre relacionamento, na verdade que ela traz sobre relacionamento, etc. Então é como se fosse assim, olha, Gabriel, não tem evidência para falar o que você está falando e também não tem evidência para desfalar o que você está falando. Fica um debate insosso, por isso que eu falo, isso aqui não é debate, isso aqui é mais uma conversa e uma discussão de partes contrárias, não necessariamente um debate. Né? Um debate pragmático segue certos ritos. Basta vocês verem aí debates pragmáticos que ocorrem, por exemplo, analisados, por exemplo, pelo Vitor Vitorelli. Já falei várias vezes do canal dele aqui, enfim. Mas aqui a gente não vê, a gente vê um disse que me disse, né? Concorda? Ou você que manda no seu relacionamento? Eu mando meu relacionamento. Você manda no E a seu minha mulher relacionamento? auxilia. E você fala desse Eu jeito sou o com sua mulher? líder e a minha mulher é a companheira. Entendi. Eu sirvo ela e ela me serve. O meu E ela amor te por ela é serve? sacrificial. Eu tô Sacrificial. disposto a morrer por ela. E ela tá Beleza. disposta a me limpar a respeitar. A gente tem robô, a IA limpa por nós. Entendi. A minha mulher, ela é esposa troféu. E ela tá muito feliz com delícia. isso. Que Inclusive, bom. eu te indico conhecer ela pra ter um dia de princesa. Ir no salão de beleza. Cara, tá. Deu. Tá bom, eu não consigo, cara. Eu juro que eu não consigo. É difícil. Mas vamos lá, pessoal. Tem vários pontos aqui, né? Que a gente viu ao longo do vídeo, enfim. O principal na minha visão, o principal ponto de todo o debate é o cuidado que você tem que ter pra não cair em armadilhas emocionais, né? Eu não sei se, de fato, tá, se o Gabriel fez uma armadilha, se ele quis ser argiloso, quem pegou a referência aí. Mas a maioria das mulheres que a gente viu até agora cederam ao ataque, né? Elas entraram, deixaram o Gabriel entrar na mente delas e foram pro ataque pessoal, foram se justificar, foram defender o emocional ali. E num debate, numa discussão, essa é a forma mais rápida de você sair da discussão, de você começar a se justificar e perder o debate. Então tem que ter cuidado, focar no argumento e deixa seu emocional de lado. E claro que você pode aprender tudo isso em 3 dias no nosso evento presencial Conviction Experience, que vai rolar em Monte Verde. São 3 dias de treinamento em retórica, comunicação, como palestrar, como falar na frente das pessoas sem aquela insegurança, aquele nervosismo, tá certo? Baseando-se aí em métodos de comunicação, comportamento não verbal e psicologia. Para realizar sua inscrição, basta clicar no link aqui na descrição desse vídeo, mas corre porque são 40 vagas e dessas 20 já foram preenchidas. Então clica no link e se inscreve agora, tá certo? Muito obrigado a todos que assistiram esse debate. Se você gostou e quer ver mais debates como esse, deixe o seu comentário, a sua sugestão sobre qual caso você quer ver sendo analisado e comentado por aqui, tá certo? Vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima.